Graça e paz, amada igreja. Boa noite a todos. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor aí? Tem um pouquinho aí. Quem está feliz com o Senhor aí? Glória a Deus. Aproveita que está de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos começar lendo a palavra, amém? Vamos começar 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Quem foi encontrando vai dando um glória a Deus aí. Quem não encontrou, fala, estou chegando. Enquanto você procura aí, quem já encontrou, foi encontrada aqui na igreja essa presilha. É de alguém aqui, irmãos? Ou alguém sabe? Não é sua não, irmão? Não é não, né? Vou deixar aqui, se alguém souber de quem é ou for de alguém aqui, pode pegar aqui com a gente até o final, amém? Glória a Deus. Quem encontrou 2 Coríntios 12 aí? Aleluia. Vamos ler o versículo de número 9, amém? Amém? Glória a Deus. E diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Queria que você repetisse comigo esse início aí. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Glória a Deus. Nós podemos fazer mais bonito, irmão, amém? Vamos lá, de novo, todo mundo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, amém? Glória a Deus. Se assente. Segura a Bíblia aí em tuas mãos, ainda aberta, amém? A gente vai andar um pouquinho por ela hoje. Andar no sentido de abrir alguns textos. E eu queria dar início a essa palavra com esse texto. Esse texto ele é muito conhecido, né? A gente já viu aí inúmeros filmes, a gente já viu ministrações, a gente já viu falar bastante. Mas esse pedaço desse versículo ele mexeu comigo essa semana. Não essa semana, na verdade, em torno de umas 2 ou 3 semanas atrás eu venho meditando nessa palavra. E, né, pela misericórdia do Senhor, se assim Ele me permitir, nessa noite eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre esse contexto aqui. Porque, por mais que a gente fale, né, nesses últimos dias eu tenho percebido que é um assunto que é muito falado, mas pouco conhecido no meio dos nossos irmãos, no meio do povo de Deus, amém? Glória a Deus. Esse texto ele está bem no contexto onde Paulo vem falar que foi posto um espinho na sua carne, e ele orou ao Senhor, e o Senhor deu essa resposta para ele. Na minha Bíblia está de vermelho, sinalizando que é uma resposta do próprio Deus, né? Ou seja, o próprio Deus falou isso a Paulo. Não sei se está na sua Bíblia dessa forma, mas esse pedaço que a gente repetiu, ele é exatamente o Senhor dando uma resposta às orações de Paulo. E ali ele fala para ele, olha, a minha graça te basta. Né? E ele ainda complementa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? E sobre o que eu queria falar com vocês nessa noite, o que eu assim clamo o Senhor para nós termos entendimento nessa noite, é falar um pouco sobre a graça do Senhor, amém? Porque por mais que nós venhamos a falar sobre graça, a gente fala, a gente repete, será que nós entendemos a fundo o que essa palavra tão pequena significa verdadeiramente em nossa vida? Será que nós entendemos verdadeiramente o que isso significa na caminhada de nós cristãos, nós que caminhamos com Cristo? Será que nós entendemos esse contexto, ou será que nós entendemos só que, pela graça eu sou salvo, tudo certo, glória a Deus, estou na igreja, e assim vida que segue? Qual que é o contexto que nós temos disso? E esse texto, ele começou a me chamar a atenção a partir do momento em que eu vi um filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Acredito que alguém já tenha visto aqui. É um filme muito bom, recomendo, tá? É um filme não muito antigo, ele saiu mais recente. E nesse filme tem uma cena onde Paulo, né, o ator ali que simbolizava Paulo, ele estava deitado no cárcere, e ali ele repetia, a tua graça me basta, a tua graça me basta,
a tua graça me basta. E ele repetia aquilo ali por várias vezes, e eu comecei a ficar pensando naquilo. Falei, a tua graça me basta. Glória a Deus, realmente, nós vivemos isso. Mas, desses dias para cá, né, eu estava de férias, eu e minha esposa, a gente fez um passeio, fomos à casa dos meus pais, lá na Bahia, ficamos lá umas 2 semanas, estamos de volta aí, glória a Deus, por honra e glória do nome do Senhor. Foi uma viagem muito tranquila. E lá eu pude observar, em alguns contextos, alguns cenários, onde as pessoas falavam da palavra, falavam de Deus, mas não tinham uma vida coerente. Eles não tinham uma vida que condiziam com aquilo que o Evangelho pregava. E é muito comum você esbarrar em um outro e falar, olha, esse é da igreja, né? Ou esse aí é cristão. E ao mesmo tempo é muito fácil você esbarrar numa pessoa que não tem nada a ver com a igreja e que mexe com terreiro, com outras coisas e situações mais pesadas. E a gente vê isso muito lá, é muito comum, né, infelizmente. E eu fiquei pensando, a gente fala tanto da palavra, a gente fala tanto sobre a graça do Senhor, não, a graça do Senhor me salvou, me libertou, me transformou. E eu comecei a estudar um pouco mais a fundo isso, porque mediante o que eu estava vendo, eu peguei essa frase que eu vi no texto, né, e eu vi nesse texto aqui, eu comecei a pensar, a tua graça me basta. Se só a graça do Senhor me basta, o que mais que eu estou procurando? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí eu comecei a pegar passagens na Bíblia, onde fala sobre graça. Né, e eu vi que tem muito mais coisas a respeito do que simplesmente o entendimento que a gente tem a respeito, né, da passagem que está lá em Efésios 2. E eu queria que a gente lesse lá também. Abra comigo aí, Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, quem foi encontrando aí vai dando um glória a Deus. A gente vai ler a partir do verso de número 1, amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia Plenitude, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andeis segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos céus vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Só até aqui. Esse texto, ele traz uma passagem que a gente fala bastante, né? Pela graça sois salvos, né? E tem todo um contexto que nos explica que a nossa salvação, ela não vem por obras, porque se fosse por obras, seria mérito humano, né? E a palavra vem nos falar que para que a gente não se glorie, né? A nossa salvação, ela é por fé, né? E diz mais, pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse texto, ele traz 2 informações muito importantes para nós. Se nós não pararmos e entendermos o que isso quer dizer, muitas das vezes eu vou continuar crendo que eu sou salvo, mas eu vou estar longe dos caminhos do Senhor, andando num caminho de pecado e morte. Porque a palavra diz para mim, porque pela graça, pelo quê? Acho que a gente pode fazer um pouquinho melhor. Pelo quê? Pela graça, glória a Deus, somos salvos. Amém? E aí fala, por meio da fé. Então, se é a graça que nos salva, se é a graça do Senhor, nós temos o hábito de falar a graça porque é de graça. Mas a graça do Senhor está muito além de ser algo somente de graça. Porque se nós entendermos que a graça do Senhor é só algo de graça que a gente recebe dele, a gente vai entender, não, o que Deus tem para mim é salvação, e o resto, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver da forma que eu achar melhor. Né? E não é isso que o Senhor, né, tem
tem para mim e para você. Ele tem muito mais, amém? Então, só para nós entendermos, o livro de Efésios foi escrito à igreja de Éfeso, Paulo estava preso, né, e ali ele vem relatando, né, vários fatos, né, e aqui nesse capítulo ele vai falar exatamente sobre isso, né, que nós estávamos mortos de nossos pecados e nossas ofensas, Deus ele nos vivificou nele, em Cristo Jesus, com a ressurreição dele, e ele complementa falando que através da graça, pela nossa fé, nós somos salvos, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender que graça, ele é um favor imerecido sim. Ele é algo que nós não merecemos e recebemos, amém? Mas nós temos que entender que a graça também, além de ser um favor imerecido, nós temos que entender que a graça, ele é um manifestar do Espírito através daquilo que Deus tem para nós, ou através dos recursos, né? Coloquei aqui de recursos ou dádivas do céu para mim e para você. E eu queria que a gente frisasse bem nisso, porque, vou até repetir aqui, ó, a graça, além de favor imerecido, ele é o manifestar do Espírito através dos recursos do céu. Amém? Glória a Deus. E por que eu falo isso? Porque se nós pegarmos um contexto geral falando sobre graça, nós vamos entender que o Senhor ele tem muito mais além de só salvação para nós. A salvação, digamos que ela é um prêmio, né, que vem pela nossa fé, através da graça. Mas como que eu vou caminhar em graça até chegar no ponto da salvação? É algo que nós temos que pensar. Vamos ler lá em 2 Coríntios 1:12, amém? Volta um pouquinho aí, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 1:12, amém? Glória a Deus, que foi encontrando, dá glória a Deus aí. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vindo ao mundo, e maiormente convosco. Amém? Então, olha só, o texto diz que não é sabedoria carnal, né, não é na nossa força, mas é pela graça de Deus nós temos vindo ao mundo. Ou seja, o que essa palavra está falando para mim e para você? Paulo está falando aqui que quando nós viemos ao mundo e nós nascemos para Cristo, amém? Aqueles que estão no caminho, aquele que almeja uma caminhada com Cristo, nós precisamos passar pela graça. Ou seja, viver o nosso dia a dia pela graça de Deus. E aí nós temos o hábito de ouvir, não, pela graça de Deus eu estou aí. Glória a Deus. Mas nós temos que entender que esse estar no mundo com a graça de Deus é estar no mundo, caminhando segundo a vontade e a graça dele. E o que a graça dele quer para mim e para você? É exatamente o que está aqui, que nós temos que viver numa dependência dele. Amém? Porque se nós vamos viver mediante algo que Deus tem para nós, tem que ser por ele, não é na minha força, é na dependência dele. Né? E aí ele vai trilhar um caminho para nós, a forma de nós caminharmos. Nós temos que lembrar que Lucas 2, não precisa abrir não, Jesus fala que ele cresce, a Bíblia fala que Jesus crescia em graça e em conhecimento, amém? Ou seja, a graça é algo adquirido e que nós precisamos crescer nela continuamente. Assim como Jesus cresceu, nós precisamos crescer. E agora, vamos só fazer um paralelo. Se eu tenho que estar no mundo passando por ele pela graça de Deus, será que é só uma medida que Deus tem para mim quando eu aceito a Jesus? Né? E ali eu aceitei Jesus, graça de Deus ali me deu me vivificou ali, me ofereceu a salvação ali no momento em que eu me entrego a Ele, e ali eu recebi e acabou? Claro que não. Se Jesus cresceu em graça e conhecimento, nós também precisamos. E crescer em graça é trilhar um caminho aonde nós passamos conforme a vontade do Pai. 2 Coríntios 9, vamos abrir lá? Um pouquinho para frente aí. Segunda Coríntios 9, a gente vai ler o 8, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 9, 8 diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre... Perdão, vou começar de novo.
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Ou seja, Deus ele é poderoso para nos fazer abundante, para fazer em nós abundante o quê? A graça dele, amém? Ou seja, a partir do momento em que eu busco dele, ele pode fazer a graça dele se transbordar em nossa vida. Glória a Deus. Então, se nós buscarmos isso do Senhor, provavelmente, com certeza nós vamos encontrar. Então nós temos que entender que o Senhor, ele espera que nós andemos numa medida de... Quando a gente começa a nossa caminhada, a gente começa com a medida de graça, quando nós aceitamos Jesus. E que nessa caminhada ele espera que a gente cresça em graça, cresça em sabedoria, cresça em conhecimento, amém? Atos 4:33 vai falar para a gente da caminhada dos apóstolos, né? E só para a gente ter um exemplo aqui, dentro da palavra. O que a palavra nos diz lá em Atos 4:33? Podemos abrir lá, amém? Então um pouquinho para trás aí. Atos 4:33. É isso, 4. Glória a Deus. Atos 4:33 diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça. Amém? Então, só para nós termos um exemplo, os apóstolos, sobre a vida deles, existia uma abundante graça. Por que existia uma abundante graça na vida dos apóstolos? Será que é porque eles foram os escolhidos separados para andar com Cristo, o restante não? Claro que não. Eles foram escolhidos por Cristo, mas eles são os exemplos para nós. Porque João Batista pregava arrependei-vos, Jesus veio e continuou a mesma pregação, arrependei-vos. Os apóstolos vieram e pregaram o quê? Arrependei-vos. A mensagem era a mesma. Jesus é o centro da Bíblia, é o centro, né, da nossa busca. Então nós temos que entender que existia uma abundante graça sobre a vida deles, porque eles faziam a vontade do Pai. Eles faziam a vontade do que o Senhor tinha deixado para eles. E quando que isso começou? A partir do momento em que eles entenderam o propósito. A partir do momento que eles entenderam o chamado. Se colocaram na brecha e começaram a caminhar verdadeiramente. E nisso, a graça do Senhor abundou a vida deles. E se nós pegarmos o livro de Atos e todos os feitos dos apóstolos, nós vamos ver aí grandes sinais, grandes milagres, muitas coisas que o Senhor fez através da vida deles. Então nós precisamos entender que a graça, nós temos que buscá-la. Da mesma forma que o Senhor Jesus cresceu em graça, nós também precisamos. E que através da graça, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer derramar isso e abundar a graça dele em nossa vida. Mas por que eu faria isso? Não é somente para salvação? Simples. Porque nós precisamos agora voltar no texto e entender o seguinte: pela graça sois mediante a... Como que eu creio numa salvação se eu não ando em graça? Douglas, você está falando que não é pela fé? Não, pelo contrário, é pela fé, amém? Mas nós precisamos entender que acessar a graça do Senhor para receber a salvação, né, é claro que é pela fé, nós precisamos entender que nós temos que acessar a graça do Senhor. E a graça do Senhor não é algo específico só para a salvação. A graça do Senhor está no Evangelho, mostrando um caminho a trilhar durante todo o nosso propósito. Quantos chamados, né, quantas pessoas caminham no chamado do Senhor, né, que a gente vê fazendo grandes coisas, é porque simplesmente ele é mais bonito? Claro que não. Se fosse ser mais bonito, irmão, olha só aqui. Depois que eu casei, está arrumadinho. Mas não é assim que funciona, não. Não é porque eu sou bonito, e eu sou, glória a Deus. Se eu não me achar, irmão, não, misericórdia. Não é porque eu sou bonito, é porque o Senhor, Ele tem um propósito na minha vida. E eu decidi ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele está chamando. E nisso eu fui crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. E nisso o Senhor vai dando a gente meios para propagar o Evangelho. Vai nos dando algumas provas para a gente passar. Vai nos colocando em situações onde nós temos que demonstrar que nós estamos verdadeiramente
andando em graça, andando na presença de Deus, porque senão a gente não consegue ultrapassar aquela barreira. E aí a gente vê muitas pessoas que começam uma caminhada e quando entende que precisa, que tem os pré-requisitos para caminhar com Cristo, que o primeiro é abrir mão de si mesmo, aí a gente vê aquela pessoa que muitas das vezes desistiu da fé, ou simplesmente não quer demonstrar, continua sentado. Quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias? E para nós entendermos isso, abra comigo lá em Romanos 5:2. Romanos capítulo de número 5. Glória a Deus. Romanos 5:2, amém? Que diz assim: pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Pelo qual temos entrado pela fé. Para nós caminharmos em graça, nós temos que acessar este local pela fé. Né? E como que eu definiria isso? Até anotei aqui, ó. A salvação, ela está nos depósitos da fé, nos depósitos da graça, onde nós entramos pela fé. Eu não disse lá em cima que o manifestar do Espírito é através de... a graça também é o manifestar do Espírito, através de ferramentas de Deus, através de dádivas e recursos do Senhor? Então, para nós acessarmos, né, digamos que esse local da graça é pela fé. E quando nós entramos, nós recebemos, nós temos a convicção da salvação. É muito triste porque dentre ainda, né, meu passeio, eu fiquei pensando em algumas coisas, né, e aí eu lembrei de uma pergunta que já foi feita aqui na igreja e eu vou repeti-la aqui, mas eu não quero que ninguém levante a mão. Mas quantos de nós temos convicção e certeza da nossa salvação? Não precisa levantar a mão, só reflita aí. Seja honesto com você mesmo nessa noite, assim como eu fui comigo várias vezes, quando eu comecei a minha caminhada. Será que, se Jesus voltar agora, neste exato momento, você tem 10 segundos para pensar, será que eu vou com Ele? Será que eu tenho essa certeza que Jesus vai me levar? Será que minha fé, ela é forte o suficiente para mim receber essa graça de Deus? E nós temos que entender que Jesus, ele me chama e te chama para ter essa convicção. E se você me perguntar hoje, Douglas, você tem certeza dessa salvação? Eu falo, eu tenho certeza absoluta. E aí você pode perguntar, como que você tem certeza? Eu falo, não sei, só sei que eu sei que é sim. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai testificando isso dentro de nós. Então não é algo racional, aonde eu viro e falar, deixa eu calcular. Olha, eu estou vindo à igreja, eu não maltratei ninguém, eu não menti para os meus pais, não menti no meu serviço. Eu sou uma boa pessoa e vou ser salvo. Não é racional, não é assim que funciona. Essa convicção, ela vem de dentro. Ela é algo que fica intrínseco em nós, aonde quando alguém te pergunta e fala, tem certeza? Eu falei, tenho. Como? Não sei, mas eu tenho certeza. Porque quando nós caminhamos em graça, e nós temos essa certeza, essa convicção, e o Senhor me chama e te chama para ter essa certeza. Então, se você talvez, neste momento de reflexão, parou e pensou, olha, Douglas, não sei, talvez é hora de rever alguns conceitos. E a palavra me ensina, né, que nós que convertemos, abandonamos o mundo e caminhamos com Cristo, nós precisamos caminhar em graça, né? E algo que tem que ser pregado, o próprio Paulo ensina isso, é que os convertidos devem ser exortados a caminhar pela graça. Está lá em Atos 13:43. Então nós temos que entender que essa exortação de caminhar pela graça, ela tem que ser feita todos os dias. Por mim, por você, por quem está ao nosso redor. Nós temos que nos policiar e entender que esse é o trilho que nós devemos caminhar. Caminhar pela graça.
acessar pela fé esse local onde Jesus tem reservado para mim e para você. E eu coloquei aqui alguns pontos para a gente poder entender e talvez refletir de como eu preciso, de que forma eu vou conseguir entrar neste local, ou de que forma eu vou conseguir acessar a graça. A palavra ela vem trazendo para a gente vários ensinamentos, né? Mas o principal que a gente precisa entender é que a graça ela é totalmente contrária à nossa vontade carnal. Acessar um local onde existe essa presença tão maravilhosa e sublime do Senhor não pode ser feito na minha carnalidade. Ela precisa ser feita de uma forma espiritual. Como assim? É onde eu abro mão dos meus desejos e das minhas vontades para fazer o que o Senhor quer. Lembra lá no passado, Antigo Testamento, não tinha lá o tabernáculo, Santo dos Santos? Tinha um local onde somente uma pessoa podia entrar para queimar incenso, para oferecer sacrifícios. Não podia entrar outra pessoa, certo? O Senhor, Ele tem um local reservado para nós adentrarmos e só nós podemos ir. Só eu e você pode ir. Mas para isso, nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor. Abrir mão das coisas naturais, abrir mão das coisas do mundo. Porque se nós pararmos e pensarmos bem, voltando lá em 2 Coríntios 12, a palavra diz, o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta. Se a graça do Senhor é o suficiente para mim e para você, o que mais nós precisamos deste mundo? Ah, Senhor, a tua graça me basta, mas se eu tiver uma Ferrari, aí eu vou andar com o Senhor. Se eu tiver aquela moto, não, se eu casar, não, quando eu tiver X seguidores, eu vou pegar minha rede social e eu vou falar de Deus. Do que mais que nós precisamos? Muitas das vezes a gente se pauta em desculpas para não caminhar com Deus. E são desculpas tão calejadas dentro de nós que muitas das vezes a gente acredita. Meu pai falava, eu aprendi com ele quando eu era muito novo, que uma das virtudes do homem, na verdade do ser humano, é o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer algumas necessidades, reconhecer algumas dificuldades para caminhar com o Senhor. Muitas das vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, qual que é meu maior medo? E não adianta você virar para mim e falar, não tenho medo. Você não tem, me ensina o caminho. Porque todo mundo tem. Todos nós temos medos. Muitas das vezes a gente vai bater de frente com ele. E aí a gente vai dar um passo para trás e falar, não, aqui não dá. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos caminhar em santidade, que nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina em 2 Timóteo 2:1 que nós precisamos nos fortalecer na graça. Vamos abrir lá, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 2, verso 1. Segunda Timóteo 2:1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então a palavra no livro de Timóteo fala para nós precisamos nos fortificar na graça. Como que eu vou me fortificar na graça do Senhor? Vindo no culto todo domingo? Só vindo? Não, melhor. Vindo no culto toda quarta e domingo, Porque aí sim, Deus vai olhar e falar, eita, meu filho, será que é só isso? Assim eu vou me fortalecer o suficiente? Uma vez eu ouvi uma pregação, foi até na igreja, antes da gente vir para cá, foi lá em cima, eu achei bem interessante, falando que a ministração de quarta e de domingo, ela serve para nos dar uma energia extra, mas a nossa vitalidade está com base na palavra. Dá uma energia para nós caminharmos. Mas será que é só isso? Eu vou me fortalecer e está tudo certo? Só vir nos cultos? Claro que não. Para nos fortalecer, existe um caminho, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. E talvez o que eu fale aqui não vai assustar ninguém, porque é coisa que é pregada aqui no dia a dia. O pastor Gilson prega aqui todos os dias, a pastora Janaína, a pastora Priscila, pastor Charles, Priscila, minha esposa. Então, muitas das vezes a gente
fala aqui, repete as mesmas coisas. E muitas das vezes a gente sai por aquela porta e volta no outro dia da mesma forma que a gente saiu. Porque a gente fortificar no Senhor, nos fortalecer nele, dá trabalho. Às vezes é preciso abrir mãos. Jesus, alô, glória a Deus. Fortalecer é abrir mão daquilo que é contrário ao Senhor. E muitas das vezes, eu não quero abrir mão do que é contrário. E aí nós nos colocamos através daquela desculpa esfarrapada que nós já cansamos de ouvir, aquele pecado de estimação. Misericórdia, irmão, faz isso não. Aí uma outra vez, um outro rapaz falando comigo, não, Douglas, às vezes a gente limpa a casa, mas tem aquela casinha de cachorro lá no fundo do quintal, que a gente vai colocando as coisas lá. Eu falei, misericórdia, limpa essa casinha, faz isso não. E muitas das vezes a gente não abre mão porque dói, porque eu vou magoar alguém, porque simplesmente eu vou, talvez, ter que abrir mão de uma amizade, ou de algo que eu faço. Eu aprendi logo de cara isso, assim que eu me converti. Que eu aceitei Jesus, 2 de janeiro de 2010. Fiz apelo, eu, glória a Deus, fui lá. Falei, cheguei em casa, dormi, no outro dia cedo, tomando café, caladinho. Falei, não vou falar nada com o pai e com a mãe, eu sei que vai dar problema. Meu pai já tinha falado, o dia que você se converteu, eu não te abençoo. Falou isso com minha irmã. E eu falei, vou ficar calado, vou contrariar meus pais. E aí chega uma irmã lá da igreja, lá em casa, né? Nós estávamos na cozinha tomando café. E aí nós estávamos ali, né? Aquele momento ali. E ela chega, não, Douglas, fiquei sabendo que você entregou depois de Jesus ontem. Parabéns. Falei, eita, glória a Deus. E nós precisamos abrir mão. Precisamos abrir mão de muitas coisas. Entregar ao Senhor nossas dificuldades, nossos pontos positivos também. E pedir que Ele molde segundo a vontade dEle. Porque muitas das vezes eu posso ser muito bom em algo, mas eu quero fazer do meu jeito. Fazer do meu jeito. Se Deus quiser, eu faço assim. Se não quiser, procura outro. Misericórdia, irmão. Deixa Ele moldar. Abra comigo em Hebreus 13:9, segundo ponto. Hebreus 13, capítulo de número 9. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Hebreus 13, o verso de número 9 diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifica com graça, e não com manjares que dá vou ler de novo, irmãos, amém? Não vos deixeis levar por redor por doutrina variadas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. De nada aproveitam aos que ele se entregam. Amém? A palavra do Senhor me ensina que nós não podemos ser deixados levar, não podemos ser levados por doutrina, amém? Saiu, glória a Deus. Não podemos ser levados por doutrinas, mas o nosso coração deve se fortificar na graça. E muitas das vezes, né, e eu achei bem interessante esse texto, porque ele coloca 2 situações: não se deixar levar por doutrina e se fortificar na graça. Muitas das vezes a gente entra em situações, a gente começa a buscar Deus, e quando a gente vê, a gente está buscando por doutrinas, porque eu parei de ler a palavra e muitas das vezes eu estou na rede social. Muitas das vezes eu estou buscando Deus, mas eu estou até vindo na igreja, mas eu já estou fora dela há muito tempo, minha cabeça já está longe. Então nós precisamos entender que essas doutrinas, elas chegam de formas tão sutis. Sabe aquele videozinho rápido do TikTok? Eu não tenho não, tá, gente? É Kawaii, né? Aquele videozinho rápido.
Aquela mensagem ali que você vê pela manhã, já fala, eita glória, vamos embora. Você já parou para pensar se isso de fato é o que nos alimenta? É o que nos dá força para caminhar? Por um acaso você estava ali, né, talvez ninguém tenha tido essa experiência, né, mas eu posso afirmar isso. Você já chegou a um ponto de estar tão triste ou abalado? No início da minha conversão foi muito complicada. Você está ali a ponto de... Você está desviado, mas você está aí na igreja. E aí você vê um videozinho desse e fala, agora eu converti de novo? Já viu alguém fazer isso? Claro que não. Porque não é isso que nos alimenta. Não é isso que dá força. Ou como diziam os meus pais, não é isso que dá sangue. Precisamos de alimento sólido. Nós precisamos de algo que testifique com o nosso espírito aquilo que o Senhor quer para nós. E muitas das vezes eu estou buscando em rede social, estou buscando em palavras de pessoas que nem às vezes é da igreja, ou daquele irmão que é cristão, mas é desigrejado, e que está no nosso serviço ali pregando para nós, em vez de a gente estar pregando para ele. E muitas das vezes a gente está ali, mas a doutrina está nos levando. Em vez de buscar nos fortificar, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, a gente está se deixando levar. Em vez de ser luz, a gente está simplesmente tampando ali a luz do Senhor. Toda vez em que nós deixamos de ouvir a palavra, deixamos de caminhar verdadeiramente no que ela diz, nas verdades bíblicas, nas promessas do Senhor, muitas das vezes eu me torno um rebelde dentro da igreja. Sem perceber. Muitas das vezes eu estou ali alimentando com situações onde eu acho que sei, mas eu nem leio Bíblia. Então nós precisamos parar e analisar um pouco. Aonde que minha caminhada está pautada? Será que está pautada verdadeiramente na graça, na palavra verdadeira? Ou será que eu estou sendo levado por doutrinas? Ah não, eu não leio Bíblia não, mas eu vejo um videozinho ali todo dia pela manhã e está tudo certo. Nenhum problema em ver vídeo, tá pessoal? Desde que você saiba que a fonte é confiável. Mas se basear nisso, a caminhada é curta. Então nós precisamos entender que muitas das vezes o Senhor está me chamando e te chamando para conhecer verdadeiramente o que Ele tem para mim e para você. Talvez já aconteceu com você. Alguém está pregando aqui e aí fala, olha, o texto é esse. Aí você fala, eu conheço esse texto. Aí ele fala, isso. Aí você fala, uau, gente, eu não sabia que esse texto falava disso, não. E novidade, a Bíblia dele é diferente. A dele tem legenda. Aí fala, você, eita glória. Você já ora, levanta, fala em línguas. Sabe o que é isso? Acessar um lugar da graça. O Senhor tem a mesma revelação, talvez um texto diferente para você. É só buscar. E muitas das vezes tem até mais. É só se colocar. Nós precisamos entender que nós não podemos ser deixados levados por doutrina, mas nós temos que nos fortificar na graça do Senhor, e não no manjares do mundo, não no que Satanás muitas das vezes tem jogado. Isso, o texto fala, isso de nada tem proveito para aqueles que se entregam a isso. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12:15, abra comigo aí, Hebreus 12:15, está logo atrás aí. Amém? Que diz assim, e tendo cuidado de que ninguém se priveis da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe, e por eles muitos se contaminam. Amém? Não se priveis da graça do Senhor. O que é não se privar da graça do Senhor? É quando eu sei o que eu tenho que fazer, é quando eu já conheço o caminho que eu tenho que trilhar, é quando eu já comecei um caminho, mas eu decidi simplesmente, não vou fazer isso. A própria palavra fala para a gente não se privar. A gente muitas vezes se limita. A gente se limita de acessar um lugar em Deus onde Ele está ali só assim, vem filho, vem.
E aí a gente está ali, não vou não. Fala, o quê? Se eu der esse passo aí, as amizades não vai vir, a bagagem é pesada, vou ficar aqui. Nós não podemos nos privar da graça do Senhor, porque quando nós nos privamos da graça do Senhor, nós criamos em nós raízes de amargura. A palavra que diz. E muitas das vezes eu venho para a igreja, e aí eu chego aqui, estou sentado, estou salvo, glória a Deus, agora está tudo certo. Irmão, vamos fazer maturidade. Eu não. Vamos fazer uma coisa de líder. Ah, não. Vamos fazer isso. Ah, quero não. Eu estou me privando de algo que Deus tem para mim. Não estou falando que é só isso. Mas muitas das vezes o Senhor te chama. Quando você vai dormir, o Senhor te fala, ora 5 minutinhos. Aí você fala, estou cansado, o dia foi pesado, está tarde, vou levantar amanhã cedo, Senhor. Vou orar deitado. Aí você deita lá. Senhor, antes de chegar em amém, você já dormiu. Ah, Douglas, como é que você pode falar isso? Eu já fiz isso, irmão. Eu erro também. A gente vai se policiando todos os dias. Quem nunca abaixou para ajoelhar no sofá assim, para orar ou na cama, e quando você assustou, você estava com o pescoço doendo, cabeça toda marcada assim na beirada do lençol. Acontece. A gente vai aprendendo aos poucos, amém? Então nós não podemos deixar criar raiz de amargura. Toda vez que eu me privo ou que eu não acesso aonde Deus tem para mim, eu vou ficando amargurado. Meu coração vai se fechando, ele vai endurecendo. Davi fala, ora ao Senhor e pede um coração novo, um coração moldável. Por quê? Porque ele sabe que o coração nosso ele vai endurecendo com o passar do tempo. Nós precisamos renovar nisso. Nós precisamos nos colocar em situações onde o Senhor nos molde e nos leve. E muitas das vezes a gente se priva, né? Nós nos privamos porque não queremos perdoar, muitas das vezes. Não queremos viver em santidade. E a gente arruma desculpa para isso e fala, tudo certo, eu não posso porque se eu for, fulano tem que me pedir perdão porque eu não vou pedir para ele. Irmão, muitas das vezes a gente se priva porque a gente não busca um relacionamento concreto, sadio com o Senhor. E a gente vai se privando. E a gente para e pensa, não, que isso aí não é para mim não, isso é para o outro lá. Não, isso aí é para o fulano de tal que está caminhando. Isso é para o pastor Gilson. Mas muitas das vezes o Senhor tem um chamado maravilhoso para mim e para você, mas a gente simplesmente fica estático aonde nós estamos. Muitas das vezes a gente não tem aceitação de filho. Não, porque eu pequei e já não sou digno. Irmãos, vamos ser sinceros. A palavra nos ensina que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Nós lemos o texto. Mas pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Nós temos que crer nessa palavra todos os dias, senão a gente não caminha não. Quando a gente para olhar ao redor, você faz um 360, você olha para todos os ângulos. Aí eu olhar, família, meu Deus, parece que eu sou o profeta lá, que só ele que sobrou. Você olhar política, misericórdia. Ah, futebol, misericórdia, irmão, futebol não. Aí você olha, criação de filho, escola, fala, nós precisamos entender e crer nessa palavra todos os dias. Pode estar difícil, pode estar complicado. Eu creio que através da graça do Senhor eu sou salvo. Porque eu creio nisso, e o crer é fé, pela fé eu acesso este lugar. Muitas das vezes nós não buscamos entendimento espiritual e por isso a gente se priva. Às vezes a gente se priva de ensinamentos que são lançados aqui mesmo. Quantos ensinamentos saíram daqui para a igreja e a gente vira e fala, não, será? Eu vou tirar essa dúvida depois, e a gente deixa de lado. E não tira a dúvida. Eu não caminho nela. Estava dando maturidade esses dias, falei para o time, né? Glória a Deus. Falei para o grupo lá, falei, irmãos, não fica com dúvida. Anota, liga, manda mensagem, não fica com dúvida, porque a dúvida ela nos rouba. Ah, fiquei com uma dúvida, amanhã estou desviado. Não, isso é aos poucos, isso é com o tempo. Lembre-se, Satanás ele não tem pressa. Ele trabalha aos poucos e vai minando aquilo que Deus me deu e te deu. E ele tem mais de 2000 anos de experiência, irmãos. Não pense você que, não, aqui eu vou dobrar ele.
Só no Senhor nós podemos fazer isso. Porque, na verdade, no Senhor a gente nem dobra Satanás, a gente é mais que vencedor, amém? Então nós temos que entender. Segunda Coríntios 6, abra comigo. Segunda Coríntios, capítulo de número 6. Eita, estou vendo que está errado a segunda. Estou chegando, irmão, espera aí. Glória a Deus, cheguei. Amém? 2 Coríntios 6, versículo de número 1 diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. E aí a gente para e pensa, epa, peraí, como assim? Estou falando aí que nós temos que buscar a graça, como não receber em vão? Simples. Você conhece alguém que simplesmente aceitou Jesus por status ou por interesse? Eu conheço, irmão. Conheço um que falou, ó, para namorar tem que ser crente. Amém, eu vou. Receber a Cristo por status é receber em vão. É mentir para si mesmo. A conversão ela tem que ser genuína, tem que ser verdadeira. Nós não podemos receber a Cristo simplesmente por interesses pessoais. Não, eu vou para a igreja, porque lá, né, Jesus vai resolver o problema do meu cartão de crédito. Né, o mês seguinte vai vir zerado. Irmãos, eu me converti, meus cartões continuam chegando, viu? E eu tive que pagar. Receber a Cristo simplesmente como... Nós não podemos receber a Cristo simplesmente como uma religião. Ah não, porque eu sou da religião X, agora eu vim para a igreja, eu sou da religião Deus conosco. Misericórdia, irmão. Cristo não é religião, ele é um estilo de vida. Nós nos reunimos para congregar e adorar o Senhor, porque é um mandamento dele. Mas espera aí, o estilo de vida que ele determinou na palavra, é o que nós ensinamos, é o que nós temos que viver. Nós temos que buscar isso do Senhor. Não é simplesmente, não, estou com problema, vou... Não, o problema muitas das vezes ele vai continuar. Claro que Jesus ele vai nos dar orientação, ele vai nos ensinar, ele vai nos conduzir para sair de muitas situações. Mas nós temos que entender que muitas das decisões que nós tomamos, nós vamos arcar com as consequências também. Então nós não podemos receber em vão a graça do Senhor. Nós temos que receber conscientes. Douglas, eu não sabia. Então tome ciência dessa noite, decida verdadeiramente caminhar com Cristo. A partir do momento em que eu paro de fazer o que Cristo quer que eu faça, ou deixo de seguir o Evangelho, eu estou resistindo à graça do Senhor, eu estou resistindo ao próprio Espírito. Quando eu ouço o que Ele quer que eu faça, mas eu faço outra coisa. Isso é resistir, isso é se privar. Isso é totalmente o oposto de se fortalecer na graça. Hebreus 4,16, não precisa abrir, fala que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça. E ele ainda complementa, e cheguemos, né, à graça em tempos oportunos. O que é chegar confiadamente ao trono da graça? É ter essa convicção que eu estou acessando um local em Cristo. E o que eu preciso? Fé. Crer. Eu preciso adentrar este local. Todas as vezes em que nós desconfiamos, né, se somos filhos ou não, desconfiamos se a nossa fé é suficiente, ou não temos convicções necessárias, isso é deixar de chegar ao trono da graça. Porque eu começo a duvidar, eu começo a colocar empecilhos para eu agir e para o manifestar do Senhor. Perdemos a oportunidade muitas das vezes de conhecer Jesus através da palavra. Quantas vezes o Senhor me chama e te chama para ler? Já falei isso aqui. E às vezes, neste momento, o Senhor me chama e te chama para ler um texto.
E aí a gente não vai, e Deus queria se revelar a nós através daquele texto. E aí? Quantas coisas nós perdemos e deixamos de conquistar nessa caminhada com Cristo? E aí a gente fala, não, porque eu sou da igreja, eu sou crente. Querido, o Senhor me chama para um relacionamento. O Senhor me chama e te chama para termos verdadeiramente base em conhecê-lo, em prosseguir em conhecimento de Cristo e da palavra. E o texto ele fala que nós devemos chegar em tempos oportunos, né? Quantas oportunidades nós deixamos passar? Quantas oportunidades o Senhor nos dá hoje, que a gente muitas das vezes fala não. Para nós crescermos em graça e em conhecimento, nós temos que aproveitar as oportunidades. Lá na roça o pessoal fala que cavalo arreado só passa uma vez. E Cristo ele é longânimo. E muitas das vezes ele está nos chamando ali, fala, vem filho, caminha comigo. Vamos mudar de nível, vamos para esse local. E a gente perde oportunidades de se achegar ao trono da graça. Se a Bíblia fala que é em tempos oportunos, é porque tem momentos de oportunidade, a gente precisa saber identificá-los. Não sei se você reparou, mas a maioria dos textos que a gente leu são cartas ou livros que Paulo mesmo escreveu. E pensa num exemplo para nós, de quem aproveitou a oportunidade. Douglas, mas Cristo apareceu para Saulo, ele foi ao chão. Se aparecesse para mim também eu iria. Você toparia ficar 13 anos totalmente desaparecido para aprender com o Senhor o que Ele quer para a sua vida? Porque Paulo passou por isso. Então nós temos que entender que as oportunidades elas são de acordo com o que nós conseguimos arcar. Se o Senhor me chamou e te chamou para algo é porque Ele vai nos capacitar para isso. Se o Senhor nos prometeu um lugar, caminhe em direção a este lugar, porque Ele vai nos levar até lá. E para a gente finalizar, 1 Coríntios 15, 10. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 15, 10. Amém? Primeira Coríntios 15, 10 diz assim: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Paulo ele diz aqui que ele trabalhou muito mais do que os outros. Ele se refere aos apóstolos. Por que ele fala isso? Porque ele simplesmente foi lá e capinou mais lote que os outros? Claro que não. O texto mesmo fala que não foi ele, mas foi pela graça de Deus. E por que ele trabalhou mais que todos? Porque ele deu uma oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ele aproveitou os momentos onde ele podia se achegar à presença de Deus, quando Cristo apareceu para ele. Ele não trabalhou no esforço físico, até mesmo porque o próprio Paulo relata que quando ele queria ir para a direita, Cristo mandou para a esquerda. Quando ele queria ir para a esquerda, Cristo mandou pela direita. Ou seja, não foi na força dele. Da mesma forma que Jesus, Ele me chama e te chama não na nossa força, mas na força do Senhor. E o que eu acho mais interessante, que ele fala que ele trabalhou, né? Muitas das vezes a gente acha que o trabalhar ou fazer algo para Cristo, e eu remeto isso a tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente leva o nome do Senhor, muitas das vezes a gente perde oportunidades de fazer aquilo que Cristo gostaria que a gente fizesse. Eu já contei aqui algumas experiências que eu tive, dentre delas, no início da minha caminhada, Cristo mandou eu dizer, só um Jesus te ama. O famoso Jesus te ama. Eu pensei, só Jesus te ama? E eu não fiz.
E quando eu passei pela pessoa que estava ali no ponto de ônibus, atravessei a rua ali do outro lado, eu olhei para trás, a pessoa estava encostada chorando. E quantas vezes o Senhor quer me usar e te usar, mas a gente simplesmente não prioriza o Senhor. Olha as obras que Paulo fez. Foi pela força dele? Claro que não. Agora pare e pensa, quais obras o Senhor queria fazer na minha e na sua força? Paulo simplesmente ele não foi uma marionete na mão de Deus, ele deixou ser guiado pelo Espírito. E quando ele era guiado, ele foi adentrando a um local de graça, onde ele pôde usufruir de tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Nós precisamos caminhar dessa forma, adentrar a este local da graça do Senhor. Entender que a graça não é somente levantei a mão, converti, recebi a graça, estou salvo, posso fazer qualquer coisa. Claro que não. Nós vimos aqui, nós podemos resistir à graça do Senhor, nós podemos simplesmente não fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse, a gente pode fazer vã a presença dEle. Coloque-se em pé. Queria aqui finalizar. E eu queria aqui que a gente pudesse meditar sobre exatamente os locais aonde nós precisamos. Eita, a Bíblia. Os locais aonde nós precisamos estar para o Senhor operar em nossas vidas. Nós precisamos criar meios para que a graça do Senhor se manifeste na minha e na sua vida. Enche o nosso coração de alegria, nos traga aquela convicção da salvação, que não seja algo racional, eu acho, não. E quais são os meios que o Senhor pode agir em nossas vidas? Não vou nem falar para vocês acertar, porque todo mundo já sabe. Palavra, oração, jejum. Douglas, isso não é novo. Todos nós sabemos disso. Mas eu espero que o Espírito Santo renove isso no seu coração nessa noite, para que nós possamos ter essa convicção que a graça do Senhor ela não pode ser passada despercebida. Nós não podemos simplesmente achar que a graça do Senhor é algo que nós podemos brincar. Não é. Se nós queremos verdadeiramente que a graça do Senhor nos basta, assim como ele disse a Paulo, e está relatado para mim e para você, nós não podemos simplesmente levar pelo lado que posso fazer qualquer coisa, não. Se a graça do Senhor me basta e te basta, como eu estou andando nela? Se a graça do Senhor me basta e te basta, o que eu estou fazendo? Eu estou correndo atrás de coisas naturais ou espirituais? Não vai ter esforço nenhum que nós venhamos a fazer que vai aumentar, a graça do Senhor em nossas vidas. Mas tem uma única coisa que nós podemos fazer que vai transbordar a graça dele em nós, que é a obediência. Quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando nós não nos colocamos aonde Ele quer que a gente esteja, a gente faz tudo isso que a gente falou aqui. A gente passa a duvidar da nossa salvação, a gente começa a nos fraquejar na fé, a gente começa simplesmente a ser levado por doutrinas, a gente priva a nós mesmos de acessar o trono do Senhor. Nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós e fazemos ainda vã aquilo que Ele nos deu. A obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos, é exatamente o que Ele espera de mim e de você. E quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a sua voz, quando nós nos dedicamos a caminhar segundo a vontade dEle, pode ter certeza que é fácil reconhecer pessoas que estão vivendo a plenitude da graça do Senhor. São pessoas que louvam a Deus em todo o tempo, que mesmo na dificuldade estão dando glória a Deus. São pessoas que entregam verdadeiramente o caminho a Ele, falam, Senhor, está em suas mãos. Mesmo quando precisa de um milagre, espera até os últimos segundos, porque sabe que Ele é poderoso para fazer. Então que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas nessa noite.
Que nós possamos compreender isso. E que se às vezes nós erramos em algo, e nós erramos porque somos falhos, quem sou eu para falar que nós não erramos? Porque eu sei que não é fácil vencer todos os dias nossos desejos. Não é fácil, mas é possível. Não na nossa força, mas nele. Então viva na dependência dele nessa noite. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer algo. Viva pela graça de Deus. Viva pela graça de Deus. Caminhe da forma onde você poderá tocar e apalpar a graça de Deus. Glória a Deus. Queria que orar contigo. E na verdade eu queria que você orasse também. Deus falou muito comigo nessa palavra. Me trouxe a refletir e me trouxe um novo sentido à palavra graça. E eu queria que você pudesse agora fechar os seus olhos, enquanto o grupo de louvor vai cantar um louvor aqui. Eu queria que você pudesse pensar: será que eu estou verdadeiramente andando segundo a vontade do Senhor? Ou eu estou simplesmente levando a minha vida de qualquer jeito, esperando chegar um momento onde um anjo vai aparecer e vai falar: eis que te digo. Irmãos, a oportunidade é hoje, o momento é agora. Nós não sabemos se amanhã Jesus vai voltar, não sabemos se ele vai voltar daqui 10 minutos. A oportunidade que nós temos de buscar e nos entregar ele é agora. Então ore neste momento, onde você estiver aí, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que ele traga uma transformação genuína e verdadeira em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Será que você pode declarar isso? A Tua graça me basta. Será que nós podemos falar isso com convicção? Será que nós estamos declarando aquilo que nós verdadeiramente vamos viver? Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. A Tua graça que nos basta, ó Pai. A Tua graça nos basta, ó Deus. Não nos deixa, ó Deus, correr atrás de coisas vãs, mas que nós possamos cumprir o plano e o propósito do Senhor para nossas vidas.
Que nós possamos cumprir, ó Pai amado, e fazer tudo conforme a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glorifica a Ele. Amém. Glória a Deus.